Olá, eu queria falar com vocês hoje sobre um negócio chamado indústria da seca. Eu pesquiso isso desde 2002, quando fui fazer pós-graduação em São Paulo, voltei para dar aula na universidade e pesquiso isso desde 2002, tenho vários artigos escritos sobre o assunto. E o que eu posso dizer para vocês sobre a indústria da seca é que ela ainda hoje determina as relações do Nordeste. Então, o que é basicamente a indústria da seca? É a ideia que as elites tiveram de se apropriar da seca como um fenômeno político e usar a seca para benefício próprio. Por exemplo, sempre que tem uma seca, é um momento excelente para as elites da região, porque elas conseguiram no passado, ainda conseguem, o envio de gigantescas quantidades de recursos oriundas do governo federal. Então, na seca de 77, 79, na seca de 1889, na seca de 1900, na seca de 1915, na seca de 1932, 33, na seca de 1958. Então, durante todas essas secas, foram oportunidades excelentes para as elites tirarem proveito econômico. Elas conseguem volumosos recursos que diziam que iam usar para atender as vítimas das secas, mas esse recurso terminava indo para a vala da corrupção. Então, no Nordeste, se fez uma opção de dizer que a seca era um obstáculo ao desenvolvimento econômico da região e que a única forma de desenvolver a região era através de açudes, né, construindo açudes, e era através principalmente dos recursos das secas. Imagine você tirar proveito do caos para do caos tentar construir alguma coisa, como isso se deu de maneira penosa. Então, essa indústria da seca, ela manteve o povo do Nordeste sob as mais baixas condições econômicas, o mais baixo, um dos piores índices de desenvolvimento humano, pior renda per capita, pior tudo, pior taxa de mortalidade infantil. E isso que aconteceu tem culpados, tem responsáveis que foram as elites políticas da região. E só que a gente observando historicamente a economia da região Nordeste, tivemos várias oportunidades de tomar um outro caminho. Uma oportunidade foi ainda no século XIX, com a Comissão Científica de Exploração, que propôs um outro tipo de ideia, né? Por exemplo, a comissão propôs fazer cisterna, guardar fenacapim e guardar para alimentar o gado, propôs criação de escolas de agricultura, propôs conservar técnicas de conservar os alimentos, né, os grãos, tudo isso a comissão propôs para evitar que o povo migrasse. Isso em 1859. Depois nós tivemos, mais para frente, já na década de 70, 60, o chamado Polo Nordeste, que foi um projeto que as esquerdas chamavam de capitalismo no campo e que provocou uma verdadeira revolução na economia da região Nordeste, promoveu a expansão do capital, promoveu melhorias nas questões de educação, pela expansão do capital, melhorias nas questões de saúde, educação, trabalho. Então, Polo Nordeste, quem quiser pesquisar aí no Google, pesquisa aí Polo Nordeste, que vocês vão encontrar muitos resultados positivos. Mas o projeto foi abandonado e no lugar dele veio a Sudene e o Denox. Então, a história da região Nordeste é marcada por tentativas de libertar a região da escravidão, do coronelismo, da indústria da seca. E essas duas tentativas, que tivemos outras, né, pequenas tentativas, todas fracassaram, todas. As elites políticas arraigadas ao poder não largam mão. No Brasil vai acontecer, está acontecendo a mesma coisa, que é o lulopetismo e a ideia de um governo nacional desenvolvimentista em que o Estado é protagonista, o Estado controla tudo, o capitalismo só é o capitalismo que o Estado quer, é o capitalismo das campeãs nacionais, da JBS, das empresas escolhidas do rei, que beneficiam o rei e que se beneficiam com o apoio do rei. A grande maioria dos comerciantes aí é completamente jogada às traças, né, e abandonada à própria sorte. Então, o lulopetismo vai fazer com o Brasil o que o Nordeste, o que foi feito com o Nordeste com a indústria da seca. São os chamados pais da calamidade. O Lula é um grande pai da calamidade. O Lula, para ser bem sincero, né, ele teve muita sorte, porque ele quando o governo dele, ele pegou a melhor fase de administração da economia, ele pegou a melhor fase internacional da economia.
Então, ele se aproveitou disso, era a receita das commodities, superávit na balança. Quando a economia virou, o governo dele foi para o buraco. Então as pessoas não entendem isso, elas estão achando que se elas votarem nele, elas vão reviver a fase que foi do governo dele, que não se deveu à gestão dele, porque ele não entende nada de economia, ele não sabe nem o que é superávit primário, nem déficit na balança. Então, não se deveu nada a ele, mas se deveu à economia internacional. Se ele foi eleito nesse contexto atual, desgarrado, descontrolado, como é a gestão dele, né, e como foi no passado a gestão dele, as consequências serão devastadoras para a economia brasileira e facilmente, seguindo esse modelo, nós vamos nos aproximar de Cuba, de Venezuela, de Bolívia, de Chile, de Argentina, cujas economias estão indo para o buraco. O Lula, para vocês terem uma ideia, não aceitou a opinião ou a posição do William Vac de dizer que todo o governo dele se baseou em superávit na balança, ou seja, comércio internacional. Simplesmente porque ele não entende isso, ele acha que foi mérito do próprio governo dele, e não foi. Então, o que nós vamos enfrentar aí, as eleições estão próximas, né, estão perto, e o Brasil está num momento decisivo, então eu quero aqui deixar meu depoimento e dizer para vocês, votar no Lula é pegar a indústria da seca que maltrata o Nordeste e ampliar a escala dela para uma escala nacional, tá certo? É isso aí, muito obrigado e até a próxima.